Pontos no espaço. Já vimos que um ponto do espaço pode ser definido pela interseção dos três planos que o interceptam. Logo, para determinar as coordenadas de um ponto no espaço, basta determinar as equações de cada um dos planos que o interceptam. Vamos, por exemplo, determinar as coordenadas do ponto E. Reparem. Como podem ver, o ponto E é interceptado por estes três planos que contêm as faces do prisma que interceptam o ponto E. Portanto, para conhecer as coordenadas do ponto E, basta determinar a equação de cada um dos planos. Portanto, este plano perpendicular ao eixo do x tem de equação x igual a menos 5, logo o ponto E tem a abscissa menos 5. Este plano perpendicular ao eixo dos y tem de abscissa y igual a 0, logo o ponto E tem ordenada 0. E por último, a equação deste plano é z igual a 3, portanto o ponto E tem cota 3. Assim, as coordenadas do ponto E são menos 5, 0 e 3. Vamos passar a outro exemplo. Vamos determinar agora as coordenadas do ponto D. Reparem que os planos que interceptam o ponto D são o plano ADH, o plano DHG e o plano ABC. Portanto, a equação que define o plano ABC é z igual a 0. A equação que define o plano ADH é x igual a menos 5. E a equação que define o plano DCG é y igual a 2. Logo, o ponto D tem de coordenadas menos 5, 2 e 0. Como sabem, primeiro vem a abscissa, depois a ordenada e no final a cota. Só uma chamada de atenção, reparem este plano aqui, o ADH, que é precisamente ADH este, tanto faz chamar a este plano ADH como chamar HEA ou DHE, porque se trata exatamente do mesmo plano. Portanto, um plano, como sabem, um dos modos de definir um plano pode ser definido por três pontos não colineares. Pronto, o que acabamos de ver é mais um processo que nos permite determinar as coordenadas de um ponto no espaço. Retas no espaço. Sabemos que dois planos concorrentes interceptam segundo uma reta. Logo, se pretendermos definir a condição de uma reta no espaço, paralela aos eixos coordenados, basta saber saber escrever as equações dos respectivos planos paralelos aos eixos coordenados. Como podem observar aqui na figura, a reta R é interceptada ou resulta da interseção de dois planos, o plano alfa e o plano beta. Logo, para escrever uma condição que defina a reta R, vou primeiro pensar nas equações que define cada um dos planos. Portanto, a equação que define o plano alfa é y igual a 0 e a equação que define o plano beta é z igual a 3. Logo, a condição que define a reta R é y igual a 0 e z igual a 3. Portanto, como podem ver, uma condição que define a reta, uma reta, é igual, no fundo, à conjunção de duas condições. Essas condições são as equações do plano que interceptam a reta. Exemplo, de acordo com a figura, escreve uma condição que define a reta AB. A reta AB, como podem ver, portanto, é interceptada por estes dois planos. Portanto, eu para descobrir uma condição que define esta reta, a condição que define esta reta resulta da interseção de duas condições. E que condições são essas? São as equações que definem cada um dos planos. Portanto, esta reta aqui é interceptada pelo plano AEF de equação y igual a 0 e pelo plano ABC de equação z igual a 0. Portanto, uma condição que define a reta AB é y igual a 0 e z igual a 0. Vamos agora definir uma condição para a reta BC.
Ok, então a reta BC resulta da interseção dos planos FGC com o plano ADC. Logo, a equação do plano FGC é x igual a 0 e a equação do plano ADC é z igual a 0. Logo, a condição que define a reta BC é x igual a 0 e z igual a 0. Outro exemplo, definir a condição portanto, escrever uma condição que define a reta CD. Portanto, a reta CD resulta da interseção deste plano aqui, que eu estou a apontar, portanto, plano ABC, se quiserem, e do plano BCG. Portanto, a equação do plano ABC já vimos que era z igual a 0, e a equação do plano BCG é y igual a 2. Portanto, a equação que define a reta CD é y igual a 2 e z igual a 0. Portanto, creio que já entenderam. Se quiserem fazer mais, tem aqui vários exemplos, podem tentar fazer, param o vídeo e depois veem se está correto ou não. Vou avançar. Regiões do espaço, condições em R3. Definir através de uma condição em R3 o paralelepípedo representado no referencial ortogonal e monométrico. Antes de resolver o exercício, convém recordar que um plano divide o espaço em dois semi-espaços. Por exemplo, na figura está representado o plano de equação x igual a menos 3, que divide o espaço em duas regiões, portanto, esta e esta aqui atrás, digamos assim. Em R3, a condição que define o semi-espaço situado à direita do plano x igual a menos 3, isto é, no sentido positivo do eixo do x, é x maior que menos 3, se não quisermos incluir os pontos do plano. Se quisermos incluir os pontos do plano, então a condição que define o semi-espaço será x maior ou igual a menos 3. De forma análoga, a condição x menor que menos 3 define o semi-espaço à esquerda do plano. Isto se não quisermos que os pontos do plano pertençam ao semi-espaço. Se quisermos que os pontos do plano pertençam ao semi-espaço, então a condição que define este semi-espaço será x menor ou igual a menos 3. Retomando o nosso exercício, percebemos facilmente que o prisma está limitado por 6 planos. Os planos de equações x igual a menos 5, x igual a 0, y igual a 0, y igual a 2, z igual a 3 e z igual a 0. Na primeira figura, podemos observar que todos os pontos do prisma têm abscissa entre menos 5 e 0, inclusive. Significa isto que todos os pontos do prisma pertencem a uma região do espaço limitada pelos planos de equação x igual a menos 5 e x igual a 0. Assim que escreve-se x maior ou igual a menos 5 e x menor ou igual a 0. Esta condição define a região compreendida entre os planos de equações x igual a menos 5 e x igual a 0, incluindo os pontos do plano. Porquê? Porque estas faces também pertencem ao plano, também pertencem ao paralelepípedo. Por isso, deste modo, por isso mesmo, colocamos também o sinal de igual. Portanto, a condição que define esta região do espaço corresponde à conjunção das condições que definem cada um dos semi-espaços. O semi-espaço x maior ou igual a menos 5 e o semi-espaço x menor
ou igual a 0. Portanto, vocês sabem que a conjunção de condições corresponde à interseção de conjuntos. Ok. De igual forma, vemos que os pontos do sólido representado pertencem a semi-espaços limitados pelos planos de equações y igual a 0 e y igual a 2, isto é, os semi-espaços y maior ou igual a 0 e y menor ou igual a 2. Portanto, os pontos do prisma pertencem à região do espaço definida pela condição y maior ou igual a 0 e y menor ou igual a 2. Resta limitar o sólido segundo planos perpendiculares a estas cotas. Assim, todos os pontos do sólido que têm cotas compreendidas, todos os pontos do sólido têm cotas compreendidas entre 0 e 3. Logo, a condição, a condição que define esta região do espaço é z maior ou igual a 0 e z menor ou igual a 3. Portanto, a condição que define um paralelepípedo é esta aqui em baixo. Portanto, trata-se da conjunção destas três condições que acabamos de ver. Em suma, para definir a região do espaço limitada pelas faces de um prisma, consideramos as condições que definem cada uma das três regiões, limitadas por faces paralelas, portanto, estes três casos que vimos, e a condição que define o prisma corresponde à conjunção das condições que definem cada uma das três regiões. No fundo, é só isto. Reparem aqui o prisma limitado pelos 6 planos que acabamos de ver. A seguir vamos resolver um pequeno exercício e depois terminamos. Exercício. O referencial ortogonal ionométrico O, X, Y, Z tem origem no centro da face ABCD do cubo de aresta 6. Portanto, trata-se de um cubo de aresta 6. Define em R3 a condição da reta FG. A reta FG resulta da interseção dos planos BCG e FGH. Logo, a condição que define é igual logo, a condição que define a reta é igual à conjunção da equação de cada um dos planos. Portanto, a condição da reta, neste caso, vai ser igual a y igual a 3 e z igual a 6. Porque, reparem, a equação deste plano aqui é y igual a 3 e a equação que define este plano aqui em cima é z igual a 6. A linha B define em R3 a condição da aresta FG. Reparem que há bocadinho vimos da reta. A reta, como sabem, não tem princípio nem fim. A aresta, no fundo, é só este bocadinho. Portanto, no fundo, trata-se de um segmento de reta com princípio e fim. Reparem que a aresta FG é constituída por pontos da reta FG com abscissas compreendidas entre 3 e menos 3. Logo, uma condição que define a aresta FG é, portanto, a condição da reta acrescida desta condição para limitar as abscissas, portanto, entre 3 e menos 3. Ok? Define em R3 a condição da face
E, F, G, H. Portanto, esta face é constituída pelos pontos que pertencem ao plano de equação Z igual a 6, com abscissas compreendidas entre 3 e menos 3, ou se quiserem, menos 3 e 3, e ordenadas compreendidas entre menos 3 e 3. Logo, a condição que define a face é Z igual a 6 e depois com abscissas compreendidas entre menos 3 e 3 e ordenadas compreendidas entre menos 3 e 3, inclusive. Ok. Define em R3 a condição do cubo. A condição que define o cubo, portanto, é idêntica, porque vocês sabem, um cubo é também um prisma, portanto, a condição que define o cubo é definida pela região compreendida entre os planos de equações x igual a 3 e x igual a menos 3, pela região compreendida pelos planos de equação y igual a menos 3 e y igual a 3, e pela região compreendida entre os planos de equações z igual a 0 e z igual a 6. Portanto, a condição que o define será esta aqui. Ok, e terminamos por hoje.